Senhoras e senhores, boa noite. Para dar início ao evento, solicitamos a todos que desliguem os seus celulares ou os coloquem no sistema silencioso. É com imensa satisfação que a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES, por meio do Centro da Indústria SINDES, os recebe para este encontro. Gostaríamos de agradecer e registrar as presenças das seguintes personalidades: o presidente do Sistema FINDES-SINDES, Marcos Guerra, a personalidade desta noite, o senhor Jones Tristão, acompanhado de sua esposa e seus filhos, deputada estadual Luzia Toledo, desembargador do Tribunal de Justiça Adalto Tristão, presidente emérito da FINDES, Elcio Rezende Dias, presidente emérito da FINDES, Lucas Isoton, presidente emérito da FINDES e senador suplente Sérgio Rogério de Castro, o jornalista Carier Lindenberg, o jornalista Cacau Monjardim e também o jornalista Hélio Dória. Arthur Gerhardt, engenheiro, o secretário de Agricultura e Pesca da Serra, o senhor Paulo Meneghelli, o senhor José Eugênio Vieira, superintendente do SEBRAE, diretor técnico do SEBRAE, Benildo Denadai. Agradecemos também com igual satisfação a diretoria da FINDES e do SINDES, presidentes dos sindicatos, conselheiros e executivos do Sistema FINDES, empresários, imprensa, enfim, todos que estão nos prestigiando. Para as boas-vindas, convidamos o presidente do Sistema FINDES-SINDES, o senhor Marcos Guerra. Boa noite a todos. É com grande alegria que nós recebemos nessa casa hoje o empresário Jones Tristão, que vai ser o nosso contador de história aqui hoje, acompanhado aqui com um seleto grupo de pessoas que geralmente a gente não vê nessa casa. Então eu quero aqui, de antemão, agradecer a todos vocês em nome do Jones Tristão. Saúdo aqui a Luzia Toledo, a nossa deputada estadual, que também é madrinha da Rota Imperial, né? A Rota Imperial é um projeto da FINDES, onde ela passa por 14 municípios do Espírito Santo, começa no Palácio Anchieta e vai terminar lá em Ouro Preto, Minas Gerais. Cumprimento o Jones, o nosso contador de história, Adalto Tristão, desembargador, presidente emérito Elcio Rezende Dias, que também foi contador de história aqui, Lucas Isoton, também presidente emérito, Sérgio Rogério de Castro, também presidente emérito, senador suplente da República, os contadores de história aqui presentes, que nos deram a satisfação de participar do projeto: Carier Lindenberg, Cacau Monjardim, Hélio Dória e o governador Arthur Gerhardt. Saúdo Paulo Meneghelli, que é o nosso diretor para assuntos do SINDES, que é a entidade que promove esse evento. Aproveito e cumprimento também o Celso Siqueira, que é o grande responsável aqui da realização do Contando Histórias, ele e mais a sua equipe do SINDES. Os presidentes de sindicatos, nós temos vários presidentes de sindicatos aqui presentes, a família do seu Jones, a família do seu Jones Tristão, esposa, José Eugênio Vieira, também cumprimento o Benildo Denadai, aqui representando o SEBRAE, nosso parceiro. Enfim, nós temos várias entidades aqui, nós temos Verme Laranja, nós temos várias entidades aqui presentes, mas eu vou me ater mais aqui no Contar de História e falar da satisfação de receber aqui hoje o Jones. Eu não posso dizer assim de uma amizade da família Tristão, mas posso falar do respeito e do carinho, né?
da sua história de vida, uma pessoa que com certeza enfrentou todas as dificuldades das pessoas que nascem no interior e crescem e faz a diferença num estado como o nosso. Então eu tenho muito orgulho, viu, Sr. Jones, de receber o senhor aqui nessa casa, pela história que o senhor construiu ao longo da sua vida, não só a história de família, mas a história econômica também, onde nós temos a satisfação de um estado que o café ele foi e é muito forte ainda, e o senhor realmente, com a sua família, fez história no estado, no Brasil e no mundo, mexendo com café. Eu também vim de famílias do interior, sou do interior, e famílias que também mexeram com café. Eu não vou falar do currículo do Sr. Jones, porque depois o cerimonial vai falar, porque é um currículo realmente invejável. Sr. Jones, eu vou só fazer alguns comentários. Quando eu vim para essa casa, para a Federação das Indústrias, eu sou o primeiro presidente do interior. Cheguei aqui na Federação das Indústrias e teve uma ocasião que eu fazendo campanha, a eleição da federação é uma eleição que os diretores votam, né? Então você tem que ter muito voto para poder ganhar a eleição aqui. Aí teve um cidadão que falou assim: mas Marco, você do interior, como é que você vai ser o presidente da federação? Você mora lá em Colatina, como é que você vai estar aqui? Eu falei: o dia que criar uma federação de Vitória, aí eu não concorro não. Como é do Espírito Santo, eu vou concorrer. E eu realmente aqui dentro da nossa federação, a gente tem feito um trabalho muito grande de interiorização das ações do Sistema Fins. Nós estamos realmente revisitando todo o interior do Espírito Santo. Nós temos 8 regionais, um trabalho que começou lá na gestão do Lucas. E eu estou realmente trabalhando com todos os municípios do estado, todos os municípios importantes, levando as nossas entidades, parceria com o governo, parceria com o SEBRAE, a gente levando realmente a interiorização das ações afins. Então faço questão de dizer isso, porque o senhor veio do interior e o senhor fez história realmente aqui em Vitória. Eu termino as minhas falas fazendo um pequeno comentário. Tudo que o senhor for comentar aqui hoje, o ano passado nós fizemos um livro que foi distribuído por todas as federações do Brasil, dos 10 contadores de história. E todas elas foram pessoas que realmente contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do Estado, para o Estado num todo. E também, quando nós terminarmos nossos 10 próximos, a gente vai fazer o mesmo evento, e com o término do espaço cultural, todo esse material, esse acervo, ele vai ficar realmente, ele está ficando no Centro Cultural do Sistema Fins, que depois é visitado por todas as pessoas que aqui visitarem. Tá ok? Muito obrigado, uma boa palestra para o senhor. Também registramos e agradecemos a presença do secretário de Afonso Cláudio de Turismo, senhor Paulo Venturim. O projeto Contando Histórias tem o objetivo de resgatar a história de nosso estado. Os contadores de histórias são pessoas que fizeram acontecer, contribuíram para o crescimento do estado do Espírito Santo e para o desenvolvimento econômico e industrial. Deixaram sua marca como grandes gestores. Este é o segundo encontro desta edição, que conta com um cenário novo. É na sala de estar que recebemos amigos para uma boa conversa, aquela regada a fatos e permeia por boas risadas. É na sala de estar que exercemos nossa hospitalidade, interagimos, passamos informações adiante por meio da oralidade. É neste ambiente que recepcionamos conhecidos, estreitamos laços antigos, fortalecemos amizades. Na sala, dividimos histórias, partilhamos sentimentos e perpetuamos conhecimentos. Entre, a sala é sua. E para a abertura deste encontro, ouviremos a história de Jones Tristão.
Vamos ler aqui o currículo. Ele é presidente do Conselho das Empresas Tristão, grupo de empresas com 78 anos de tradição e um dos líderes mundiais no mercado de café, integrando comércio e operações industriais. Nascido em 1930, é graduado em Direito e adotou o Espírito Santo como sua terra natal e, por este estado, foi senador da República em 1994 e 1999. Em 1960, iniciou os negócios de exportação de café, então uma das mais importantes commodities na economia brasileira, mantendo-se nessa edição pelos 10 anos seguintes. Neste mesmo ano, as empresas Tristão abrem subsidiárias em Londres e Nova York, tornando-se um dos primeiros grupos brasileiros com presença internacional. Consciente das questões sociais e ecológicas, estabeleceu a Fundação Jones e Tristão, dirigida para atividades culturais, educacionais e filantrópicas. Construiu em plena floresta atlântica brasileira o Hotel Pousada Pedra Azul, um marco do desenvolvimento sustentável da região, que se tornou um centro turístico em reserva florestal nas montanhas do estado do Espírito Santo. É membro, fundador, mantenedor da Ação Comunitária do Espírito Santo, do Conselho Empresarial e da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Comendador da Ordem do Rio Branco e da Ordem Jerônimo Monteiro, entre várias honrarias recebidas por suas atividades. É com muita honra que convidamos para a nossa sala de estar para contar sua história, Jones e Tristão. Alô, alô, posso começar? Hein, minha filha? Posso começar? O som tá bom aí? Hein? Tá bom? Bom, como vocês sabem, eu estou com 83 anos. Com 83 anos de idade, a gente tem uma quilometragem enorme. Com essa quilometragem toda, tem história para valer. Então, eu, para policiar o meu, servir de guia, eu não falar demais, eu trouxe esses cartõezinhos aqui para eu ir falando em etapa. Vocês desculpem eu dar uma paradinha para dar uma olhada, para não me perder, falar demais e cansar vocês demais. Espero que a atenção de vocês fique boa e que alguém que queira cochilar não vou importar, não tem problema. Pode ficar à vontade. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar o Marcos Guerra pelas palavras que ele dirigiu a mim, pelo convite que fizeram a mim, pelos 55 anos do sistema FINDS-SINDS, e por esse evento que está aí, como diz, com tanta gente aqui veio prestigiar o FINDS e a mim, evidentemente, que eu muito agradeço. Também não devo falar no Lucas Zotô, porque foi o criador desse projeto, um projeto histórico e cultural de muita boa valia. E espero que os jovens tirem proveito de algumas coisas que as pessoas que vieram aqui contaram e tiraram sacaram algumas coisas que eu acredito que seja muito útil para os jovens. Eu quero agradecer a presença de todos e dizer que eu estou realmente emocionado de ver tanta gente amiga aqui presente para ouvir minhas histórias. E eu espero que as histórias deixem vocês bem acesos. Primeiro, eu devo dizer da minha
deficiência comparada com os amigos meus que já vieram aqui, que são excelentes contadores de história, já escreveram até livro, viu? E, além do mais, tem muitos causos para alegrar a plateia, muito mais do que eu fui, na minha vida, o workaholic, quer dizer, um trabalhador alcoólatra, viu? E que não me dedicava tanto a contar causos e guardar muitas piadas. Bom, mas são eles. Arthur Guerrat. Depois veio Crisógono Cruz. Depois veio Cacau Mojardim, Camata, Elcio Álvares, Camilo Cola, Hélio Dória. É dose para mim, né? Então, espero que... Eu não quero... Veja bem, de longe, pode estar certo que a palestra não vai ser tão agradável como a deles. Mas eu vou me esforçar. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que pretendo fazer uma conversa bem informal. Vou até tirar, desabotoar o paletó para ficar mais informal. Bom, deixamos todas as mesas vários cartazinhos da Casa Misael, que é a origem de tudo aqui no Espírito Santo. Casa Misael, ela foi fundada pelo meu pai, e essa pintura que está aí foi feita em 1985, quando nós completamos 50 anos, primeiro grande aniversário do grupo. A minha mulher, Ilza, ela procurou no Rio e descobriu o Etienne Del Monte, que era um artista, pintor muito bom. E ele nós não tínhamos uma fotografia, como diz na época, uma fotografia boa. Era uma fotografia de preto e branco, pequena, e só tinha a casa e tinha o pasto atrás e um pedaço do rancho, mais nada. Pois bem, aí o Etienne disse para ela: você tem gente para me descrever os personagens da época, me descrever como é a loja, eu vou fazer a pintura. Aí a minha mulher, a mãe dela, Dona Marfisa, e a minha mãe, Eunice, elas sentaram e foram descrever para o Etienne, os personagens. Aí o Etienne falou assim: eu vou chamar o Álvaro Martins, que era quem fazia o dinheiro da Casa da Moeda. Ele que desenhava as pessoas da casa que serviam de imagem para as notas. Pois bem, o Etienne, então, ouviu, junto com o Álvaro Martins, e eles fizeram essa pintura que vocês... Eu estou precisando de uma aqui para mostrar alguma coisa para eles. Aqui, está aí. Entendeu? Fizeram essa pintura, viu? Onde vocês vejam aqui, aqui à direita é a casa onde nós residíamos, aqui era a loja, aqui a bomba de gasolina, que era coisa rara na época, poucos, era só o caminhão quase que aparecia, o rancho para receber a tropa com café, e aqui, nessa portinha aqui, à esquerda, é que tinha o armazém com máquina de café. Então, o conjunto era esse, na época. Atrás, o pomar. Então, e aqui começou a nossa história. Meu pai começou aqui, aí tem aqui a dizer para vocês sobre um pouco do meu pai. Não posso deixar de falar dele, porque, primeiro, pai mãe, a gente nunca deixa de falar, porque eles que puseram a gente no mundo. Não pode deixar de falar. Segundo, você sabe que a grande maioria adora os pais e considera os pais os líderes deles, principalmente os pais homens, são sempre os líderes dos filhos. Mas eu não posso deixar de comentar sobre o meu pai pelo fato de que o
o que eu realizei na vida teve fases, teve coisas que ele fez na minha educação, que para um homem que veio do interior, como ele, que na infância, com 8 anos, ele pastoreava gado, ele pegava os cavalos do pasto, e na juventude o meu avô o colocou no meio dos tropeiros. Meu avô tinha uma tropa e ele chegou a ser tropeiro. Não muitas vezes, mas para acompanhar o chefe dos tropeiros, meu pai colocou para que ele aprendesse a conviver com a dureza da vida. E esse homem só fez até o 3º ano de ginásio. Tinha pouca cultura. E é uma coisa rara os estalos que ele teve comigo, que eu depois, no desenrolar da conversa, eu vou dizendo para vocês alguns dos estalos deles. Bom, mas minha mãe estudava, filha do fazendeiro bem-sucedido, João Teixeira, pai do Geraldo Siqueira, que muitos de vocês o conhecem, e meu avô, né? E o João, social dele, do nível econômico e o nível cultural da minha mãe e das irmãs dela, muito mais elevado que o meu pai. Aí meu pai, com os 18 anos, viu a distância que tinha para poder casar com minha mãe. Bom, ele, naquela altura, ele trabalhava na loja do meu avô, em Mutum. Aí ele trabalhou até os 19 anos. 19 anos ele pegou uma bicicleta, 2 contos de réis, não deu adeus para papai e deu mamãe, porque ele não queria se emocionar, e se mandou para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro passou até fome, comia no China, foi empregado do Lloyd brasileiro, e dali ele foi para São Paulo, onde, 1 ano e meio depois, ele foi para São Paulo. Já com o companheiro do Lloyd, estava achando que estavam ganhando pouco, muito pouco, e mudaram para lá. E lá ele conseguiu um emprego e foi fazendo carreira e chegou a ser gerente de uma fábrica de chapéu e tinha também fábrica de meia. Isso para ele já foi um sucesso para ele na época. E lá não tinha aquela época, aquele negócio, ele dormia na fábrica. Era tipo dos chineses agora, que vocês estão vendo. O chinês trabalha dentro do lugar de trabalho, mora dentro do lugar de trabalho. Assim acontecia naquela época. Bom, após 5 anos em Rio e São Paulo, ele retorna para Mutum, já com outra visão de mundo. Evidentemente, a parte cultural acadêmica não existiu, mas a parte cultural de viver numa grande cidade e conversar com gente muito mais preparada do que ele teve. E ele volta para Mutum. Chegou em Mutum, minha mãe tinha retornado, estava lá, ele volta e começa a namorar com ela, e logo a seguir ele noiva e se casa com ela em 1929. Em 1929 é uma época que vocês se lembram, foi a grande crise econômica mundial, e tivemos em 30 a Revolução do Getúlio, onde nós tivemos um período extremamente tenso aqui no Brasil. Esse episódio eu lembro para falar do Eliezer Batista, que ele considera o Minixaba, o nome Minixaba, ao mineiro que, em criança, veio para o Espírito Santo e adotou o Espírito Santo como terra natal, como sua terra, e passou aqui a trabalhar e conviver. Eu sou o Minixaba que eu chamo autêntico, porque eu fui gerado em 29, e Mutum era zona contestada. Em 29 pertencia
ao Espírito Santo. Pouca gente sabe disso. E em 1930, com a Revolução, Mutum passou a ser mineiro. Então eu fui gerado do Espírito Santo e nasci capixaba. Nasci mineiro, quer dizer, gerado capixaba e nasci mineiro. Mas essa é uma história legítima do mini capixaba, viu? E eu adotei aqui, vim para cá com 4 anos de idade para Afonso Cláudio e adotei realmente o Espírito Santo como nossa terra. Aqui no quadro, eu volto ao quadro com vocês para mostrar aqui quase ao centro, aqui, esse garoto com uma caixinha aqui, conversando com esse alto aqui. Isso aqui era eu, aos 8 anos de idade, que foi figurado aqui na fotografia pela minha mãe e pela minha mulher, viu? E que colocou aqui onde o meu primeiro negócio, que foi vender frutas do pomar na porta da loja. E nessa loja eu fui aprender com pessoas como meu pai, mas principalmente com as pessoas que eram os caixeiros de lá, onde eu trouxe aqui um belíssimo exemplo, uma belíssima testemunha, que peço que levante ali, que é o meu querido Humberto Biasucci, de Afonso Cláudio, com 91 anos de idade. Esse 91 anos esbelto como ele, veio de Afonso Cláudio para participar dessa palestra de hoje. Obrigado, Humberto. Ele foi um dos professores meus a vender, e eu aprendi também a vender. Aqui começou a minha vocação para comércio. Ali, um dos talos do meu pai. Aos 8 anos, em 1938, ele já ainda precisava estar lá em frente dos negócios, que ele tinha aberto várias filiais em Santa Teresa, Itaguaçu, e estava precisando estar lá. Mas ele optou para ir para Vitória, para dar uma melhor educação a mim e minha irmã, Essilda, que era 2 anos e meio mais nova do que eu. Fomos para Vitória. Vitória, eu fui para o colégio do Dr. Tutu. Pouca gente se lembra que era o colégio do Dr. Tutu. O Dr. Tutu era uma professora exigente e que usava palmatória. Quem não seguisse a risca ali usava palmatória. Hoje esse negócio é pecado falar. Eu só sei que para mim foi uma dádiva, porque eu era muito desatento nas aulas e ela me enquadrou com as palmadas lá, viu? As palmatórias, e eu tornei um ótimo aluno lá no colégio do Tutu, e dali eu consegui chegar até me formar em Direito. Senão eu jamais chegaria lá, com a minha desatenção toda que eu tinha. Bom, meu próximo passo foi o meu pai me deslocar para o Rio. Ele disse, seu avô foi para o Rio, você vai para lá porque eu quero que você esteja perto de gente que sabe mais do que gente daqui, e você conheça gente mais rica do que você, para você começar a aprender o que é ambição. Tem que aprender, tem ambição na vida. Vai para lá. Aí eu fui para lá, aos 13 anos de idade. Matriculei-me, também colocou nos melhores colégios do Rio de Janeiro. O Colégio Andres, que o Arthur também estudou lá e sabe a qualidade do colégio. Então, foi mais um esforço, esse é o estalo, são os estalos dele. E fui para lá, estudar lá. Ali, aos 18 anos, eu comecei a me assaiar, querer ganhar algum dinheirinho. Eu tinha um primo que era mecânico, e ele trabalhava em carro e tal. Aí ele, conversando comigo, vou comprar e vender carro? Carro usado. Eu entrei no negócio de carro usado com ele e começamos a comprar carro, que era, na época, não existia loja de carro usado. Era no Tabuleiro da Baiana,
ali no Largo da Carioca. E ali dava de tudo, dava alguns sérios, mas dava uma turma que era brava, viu? Que chamava o Bando da Lua, que sai de negócio com eles que vai comprar carro bichado, viu? Então, o negócio aí é uma experiência muito interessante que eu tive naquela época. Bom, dali eu continuei meus estudos e meu pai, sempre procurando a satisfazer minha mãe, ele procurou a fazer com que o Geraldo Siqueira, que o meu avô queria que ele voltasse para Mutum, para ser fazendeiro. Eu estava com 18 anos, o Geraldo já estava com 23. Aí minha mãe falou assim, Fê, segura o Geraldo aqui. Meu pai abriu um negócio em Niterói, me colocou de sócio com o Geraldo, e eu era uma de loja lá em Niterói. E eu estava estudando ainda. Ele ainda me fazia de tarde, eu de manhã estudava, de tarde ainda tinha que ir a Niterói. Eu atravessava aquela barca com ódio, mas tinha que atravessar. Naquela época, com 18 anos, vendendo o carro e ainda indo a Niterói estudando, viu? Mas fui para lá, cumpri as ordens dele. E fiquei com o Geraldo lá um bocado, aprendendo um pouco mais do comércio de varejo. De lá para cá, fiz algumas outras coisas, como, por exemplo, participar de uma empresa Conquista, transportadora. Eu mexi com eletrodoméstico do Rio de Janeiro, e aí comecei, já com 21 anos, comecei a acompanhar meu pai nas compras de mercadorias que eram feitas no Rio e São Paulo, para aprender a comprar. E, ao mesmo tempo, ele recebia as amostras de café aqui de Afonso Cláudio, dos municípios que ele produzia, que mandava para a Vitória, no corretor, e ele mandava para ele no Rio. E ele ia no Centro de Comércio Café para vender. E lá, qual é o melhor? Rio ou Vitória? Quando Vitória era melhor, vendia pelo seu Demóstenes. O Rio era melhor, ele vendia lá. E eu acompanhando aquilo ali. Então começou a ouvir a música. Por isso, eu tinha que ir volta e meia a Afonso Cláudio. E para ir a Afonso Cláudio naquela época, era de carro. Eram cerca de 9 horas de carro. Estrada de barro. A BR-101 estava sendo construída. Eu ia num jipe, porque qualquer caso de chuva, eu tinha que passar para o Castelo, Venda Nova e entrar em Pinga Fogo, que é aquela pirambeira de Pinga Fogo. E aquilo ali era perigoso. Ia de jipe. Então, eu ia, pelo menos, de 3 a 4 meses, mas ia lá. Eu já terminei a primeira parte. Quero saber se eu posso continuar. Se posso continuar, eu vou para... Aqui, eu falei 8 bloquinhos, agora eu vou falar mais 8. Posso continuar? Ninguém está dormindo ainda não? Então, vamos lá. Bom... Eu pulei uma parte aqui, que foi quando começou a história da Casa Misael de Afonso Cláudio. A história começou em Afonso Cláudio, quando o meu pai recebeu a casa de Mutum. Quando ele casou, ele recebeu a casa do meu avô, que vendeu para ele a casa. Eu vou lhe vender a casa, você vai pagar juro barato, mas vai pagar. Eu vou te vender a casa por 5 anos. Daqui a 5 anos, você vai me devolver a casa, eu vou comprar pelo valor que ela tiver, para eu entregar a casa ao outro filho, que era o Raimundo Tristão, é o segundo filho. Ele tinha 5 filhos. A minha loja é a escola para meus filhos. E assim fez. Papai começou na casa em 29. Falou, a casa é para você começar a sua vida. Aí começou a trabalhar. Minha mãe, contadora, formada em contabilidade, foi para trabalhar na loja como contadora e não parava. Na hora do rush da loja, ela ia para o balcão, ela limpava, fazia de tudo. Na cozinha, ainda ia cozinhar para fazer uma comidinha para ele. Não parava. Esse era o lema daquela época da vida. Pois bem,
Com isso, meu pai decidiu ir para Afonso Cláudio. Em 1934, ele foi procurando onde é que ia. Aí acabou localizando Afonso Cláudio, escolheu Afonso Cláudio, região de café, mudando a fronteira, pulando a fronteira do outro lado. Daí, essa mudança para lá, ele pediu um tio meu, casado com a irmã mais velha do papai, que era o Diógenes Schwartz, para ele ir lá, abrir a loja, ele organizar, ver os impostos, alugar o local, tudo foi alugado para começar. E o Diógenes Schwartz foi para lá para fazer isso. E aqui nós temos dois representantes dele aqui, um é o Arles, é o Quilinho, que está aqui, e o Liberato Tristão, que é um psicanalista aqui muito conhecido em Vitória. Eles estão aqui presentes para ouvir essa história. O pai dele começou a montar a loja. E começou, nos primeiros meses, meu pai foi para lá, aí no final de 1934, e ele trabalhando na loja lá. Em 1935 é que nós mudamos. Mudamos a cavalo. Eu, com 4 anos, e fomos atravessar aquela montanha de Mutum para Afonso Cláudio. Uma viagem de... você tinha que parar 2 vezes. Uma vez. Viu? E chegamos, tudo bem, e começamos a vida em Afonso Cláudio. Essa mudança deu uma alteração muito grande na nossa vida, porque ali começou o café. O café era a nossa... Foi posteriormente o nosso ponto forte. O café começou ali como moeda de troca, como era o interior do Brasil. Se vocês verem a fotografia, aqui a foto aqui, o quadro, vocês veem que isso aqui representa o que era o Brasil naquela época. Não era só Afonso Cláudio que era assim. Tinha muita cidade parecida com isso. E tinha muito escambo, como era a troca do café pela mercadoria. Viu? Então, isso faz parte da nossa história. Bom, com essas idas em Afonso Cláudio, eu comecei a namorar com Ilza. E o namoro nosso, já lá atrás, tinha começado de leve, com 15 anos de idade, mas agora a coisa começou mais séria. E foi um episódio muito curioso, porque eu fui reencontrá-la na festa do Palácio do Anchieta, na festa dos 400 anos de Vitória, uma festa a rigor, organizada pelo governador Jones Santos Neves. E lá encontrei com Ilza. Aí eu brinco com ela: você é minha gata borralheira. Então eu te encontrei no palácio. E aí começamos a namorar, e com as minhas vindas e idas, ficamos com o namoro mais forte, e ela tolerando o que eu aprontava no Rio, que procurava nem saber, e eu voltando com certa frequência a Afonso Cláudio com ela. Dali, em 24 de abril de 54, nós nos casamos. Mudamos para o Rio, onde eu passei a morar num apartamento de 2 quartos, junto com ela. Ficamos lá até julho de 55, quando aconteceu um acidente de mercado de café. Meu pai, achando que a safra era muito grande, em 1954, da safra, ele entrou na Bolsa do Rio de Janeiro e vendeu curto, vendeu a descoberto. E veio a geada
em 1954. Uma geada grande, o mercado explodiu, subiu na frente dele, ele perdeu mais da metade do patrimônio dele. E, naquela época, para vocês terem uma ideia, o mercado de café de bolsa era tudo na base do fio de bigode. Não tinha um documento, não era como a bolsa de mercadorias hoje, que você está documentado, tem calção, tem tudo. Era tudo na base da confiança. Meu pai cumpriu tudo, pagou todo o prejuízo e ficou bastante empobrecido. Com isso, ele queria voltar para Afonso Cláudio, para tentar recuperar lá em loco. E então, eu vi a oportunidade pela primeira vez de resgatar um pouco daquilo que ele já tinha feito por mim. E aí eu me ofereci voltar para Afonso Cláudio. E assim o fizemos. Em final de 55, Ronaldo, com cerca de 8 meses, Sérgio, já na barriga da Ilza, esperando o Sérgio, pegamos um jipe de capota de aço e fomos para Afonso Cláudio. E começamos lá a vida em Afonso Cláudio, novamente, eu tentando de pronto a fazer a primeira missão que meu pai me falou. Falou, ó, eu vou para lá, não pode deixar, o senhor fica aí. Só agora é preciso que o senhor vá lá periodicamente, porque sem o seu apoio eu vou fracassar. Ele não pode deixar, eu vou. E ele ia com certa frequência lá me orientando. Então, uma das primeiras missões, meu filho, nós estamos sem dinheiro e a crise do café, antes da geada, o preço estava muito baixo, tem muito produtor que não pôde pagar a sua dívida. E nós não podemos esperar, porque nós estamos com o caixa baixo. Aí eu queria que você fosse em meu nome, você é meu filho, em meu nome, porque eu conheço esse pessoal, vou te dar o nome de um a um. E eu fui pelo interior afora de jipe, a cobrar de um a um, a conversar com eles, a fazer um acerto para receber o máximo possível, para poder começar a arejar o negócio nosso. Viu? E uma região brava, vocês conhecem aquela região, muita gente conhece. Hoje os jovens não conhecem, é a terra do Bimbim, a terra do Totó. Então, a terra dos jagunços é a região contestada. Então, eu fui para lá, foi uma experiência muito boa, que eu muito aprendi. Bom, dali fui trabalhando e comecei a ativar mais o negócio de café. Fui cada vez mais interessado, porque a loja fazia troca, nós tínhamos café, meu pai já tinha iniciado o negócio de com o café, trazer o café para negociar o café em Vitória. Aí, quando eu voltei para lá, eu comecei a andar para o castelo, vi lá, por exemplo, como é que catava café para melhorar o preço. Aí eu falei, ó, aí comecei a ir vender meu café junto com o corretor mandava o garoto com as amostras e eu ia seguindo o garoto para conversar com os exportadores, para ter uma ideia como é que era o negócio de café na exportação, que tipo de café eles queriam, que eles pagavam mais. E fui lá e fui visitando os exportadores e fui aprendendo cada vez mais. Aí foi a minha atividade até 1959. Aí virei para meu pai, eu acho que dá para a gente entrar na exportação de café. O que o senhor acha? Meu filho, eu sempre sonhei com isso aqui, há muito tempo. Agora, eu não tinha cultura para isso. Igual você tem. Manda brasa, vai em frente. E eu entrei na exportação de café, começamos em 1960. Em 1960, abrimos um escritóriozinho no escritório do corretor, para gastar o mínimo possível. Abrimos um armazém em Itacibá, um armazém barato, e começamos a nossa vida. 2 anos e meio depois,
nós já estávamos entre os 10 maiores exportadores em volume. E aí eu tive a felicidade de ter como vizinho o Salvador Costa, um amigo que tinha meu vizinho e que era um exportador, pela exportadora Antenor Costa, que já estava liderando, estava no top, estava entre os maiores, viu? E aí começamos a sonhar com a sociedade e acabamos, em final de 62 para 63, fizemos a sociedade. De pronto, as duas empresas juntas passaram para a ponta, para o primeiro lugar da exportação de Vitória. E assim ficamos por 2 anos e meio consecutivos. Aí veio a geada de 64. Geada de 64, opa, aproveitamos rapidamente, ganhamos bom dinheiro. E você sabe que sociedade, ela acaba quando tem muito lucro ou quando tem muito prejuízo. É uma outra. Aí, conclusão, a sociedade começou ciúme daqui, ciúme dali, a turma da Antenor Costa, a turma da Tristão, acabou, a sociedade rompeu. Lamentei muito, fiquei triste, mas tivemos que cada um tocar a sua vida. Aí foi aquela guerra, saímos cada um para o lado e cada um querendo trabalhar mais para mostrar que era melhor um do que o outro. Foi uma luta danada, mas saímos na frente, viu? De lá, eu tenho aqui a Simone, que é a nossa amizade, eu tenho a Simone que está aqui, Simone Costa, e o Grives, aliás, hoje, viu? Que é a minha afilhada, de tanto é a nossa amizade daquela época. Bom, nós até hoje somos amigos, a despeito de ter abalado, sabe, que uma separação, sociedade, sempre abala o relacionamento, mas somos amigos até hoje. Aí, vamos lá. A companhia José Ribeiro Tristão e Filhos, porque minha irmã era sócia também, com percentagem menor. E ela começou a atividade e ali eu chamei Geraldo Siqueira para sócio. O Geraldo topou a sociedade, mas não quis vender fazenda para entrar com mais dinheiro. Entrou com uma participação bem menor do que eu oferecia a ele. Mas foi ótimo, porque ele deu uma contribuição muito grande e Geraldo era meu tio e foi meu tutor no Rio de Janeiro. Viu? Em 68, nós já começamos, em 65 eu abri Rio de Janeiro, em 68 nós já estávamos abrindo Santos e expandindo a nossa exportação pelo Brasil afora. Aí naquele ano eu contratei uma equipe, a Anderson Cleito estava desativando um pouco, reduzindo o movimento dela, e era a maior exportadora brasileira, Anderson Cleito. Aí eu contratei vários executivos dela, onde tinha um que era o líder, o trader dele. E esse trader, ele carregou uns 8 da Anderson Cleito. Eu fiquei até bem com vergonha, mas ele carregou para trabalhar na empresa. E a empresa deu um crescimento muito grande. E aí, em 69, veio uma geada, novamente geada. Você vê café, você vê commodity, tem essas coisas. Novamente geada, um novo lucro grande que tivemos. A turma do Cleiton, toda eufórica, eu já tinha dado participação a eles, receberam a participação, todo mundo feliz da vida, fomos 69, passamos por 70. 70, a coisa, o mercado, lá para final de 70, a Real Café estava já avançando, que ia ser inaugurado em abril de 71. E a gente sufocado ali, mas eu, com aquele recurso que a geada me deu, eu comprei a parte do Bandes, que o Arthur, como disse, foi o grande apoiador do Bandes, da Real Café, que ele viabilizou a Real Café, porque foi
com ele que nós conseguimos montar uma associação, governo e iniciativa privada. E ele tinha combinado que quando eu tivesse recurso, eu compraria as ações do Bandes. E com a geada, criei o recurso e comprei as ações do Bandes e passamos a controlar o Bandes novamente. Mas sempre com o apoio dele, está sempre ali perto da gente. Nesse período, começa o mercado de café a tremer. Aí o mercado começou a cair, e a gente devolvendo aquele lucro do ano anterior. E eu assustado, eu falei, pai, eu apertado de dinheiro por causa da Real Café, tinha comprado do Bandes e a empresa perdeu dinheiro. E eu falando com a turma do Cleiton, vamos vender a posição, vamos vender a posição. Não, aguenta mais um pouco, o mercado vai subir, vai subir, vai subir. A hora que chegou a metade do que nós tínhamos ganho no ano anterior, já tinha ido embora, eu falei, chega, sai da mesa que eu vou vender. Eu vou vender. Sentei na mesa e comecei a vender ao preço que desce. Pá, vendi. 15 dias depois, se eu não tivesse vendido tudo, nós estávamos falidos. 15 dias depois, porque o mercado baixou mais uns 30%. E conseguimos sair com ilesos, com patrimônio, capital de giro, quase nada, que pagamos boas gratificações, pagamos a percentual a eles, ficamos sem capital de giro. Mas aí você volta àquela época, os bancos não mascaram. Os bancos, aí veio o nome que meu pai deixou. A herança que ele deixou para mim, de que maior foi o nome de integridade dele. Os bancos, não, toque a sua vida, não vamos cortar o seu crédito. E manteve o nosso crédito. E assim nós começamos a reembalar. Foi uma luta. Eu sonhava, se vocês verem a fotografia da Real Café, o Arthur se lembra, eu estava magro, feito um palito. Então, mas chegamos lá. Eu não posso deixar de falar com vocês aqui agora sobre um pouco do mais um ponto importante mercadológico. Em 74, mudou o governo. Saiu o governo Médici e entrou o governo Geisel. E quem mandava na política do café e a política econômica do Brasil era Delfim Neto. E Delfim Neto tinha uma participação enorme no café. Inclusive, um dos homens dele, o Carlos Alberto Andrade Pinto, era o presidente do IBC. Pois bem, o Geisel mudou, entrou Mário Henrique Simos, Severo Gomes foi para o Ministério da Indústria e Comércio, e houve essa mudança. Eu cheirei um boato de que o IBC, que tinha um estoque de café naquela época enorme, quase 60 milhões de sacas de café, um boato de que o novo governo, para fazer dinheiro, ia vender café do estoque dele. Eu falei, isso está cheirando grave. Isso, para mim, o mercado vai perceber isso aí, esse mercado vai desabar. Não fez outra. Eu comecei a vender curto. Comecei a vender curto e fiz uma posição curta, não gigante, porque eu não estava capitalizado para isso, mas uma boa posição curta. Aí o mercado começou a cair, e realmente o meu sentimento estava correto. E eu acertei no mercado, na jogada política e no pequeno rumor que eu senti. A intuição é o que eu chamo de ter sexto sentido, que os americanos chamam de feeling. Vender curto vender curto é quando você vende, você não tem a mercadoria, você não comprou a mercadoria, você vende a descoberto na bolsa e promete comprar a mercadoria lá na frente e entregar. Ou você pagar o prejuízo e não entregar café nenhum, como funciona as bolsas.
Isso é vender curto. Vender longo, você compra estoque, aí você compra, você não vende. Você compra e você assume o compromisso de receber o café. Essa que é o pessoal de café conhece isso de pé nas costas. O Jones tem um grupo de amigos que regularmente filam a boia dele. O Hélio sempre encontra com a gente no elevador, ele está doido para participar, mas nós não demos habitat a ele ainda. De vez em quando ele chama um médico para ir, porque tem que medir a pressão e tudo, não é? E o Léo também, o Léo. Léo, tem 3 médicos que vão lá, tá? O que é bom. Agora, eles todos pensam que explora o Jones, mas explora muito mais o Jones o Crisógono Cruz, que come 2 vezes por semana às custas dele. Tá? E eu sou mais antigo de comer às custas do Jones, porque eu comia às custas do pai dele no Rio de Janeiro. Eu morava numa pensão que a comida era horrível, né? Então, toda a chance que a gente tinha de comer na casa de alguém, a gente ia. E um colega de pensão nessa época, que graças a Deus depois saiu da pensão, estava namorando com a irmã dele. Aí nós fomos no embalo para casa, era Rua Machado de Assis, né, o Jones? É, Machado de Assis. Machado de Assis, nós fomos lá para o apartamento e a mãe do Jones fez um big almoço. Aí eu fiquei freguês. Ele estudava no mesmo colégio que eu. Eu fiquei freguês. Até hoje. Entendi. Obrigado, Arthur. Em 71, foi inaugurada a Real Café. Antes eu quero falar dessa data. Essa data, meu avô materno casou em 24 de abril. Em 24 de abril, meu pai casou em 24 de abril. Minha tia, que fez agora 90 anos, casou em 24 de abril. Eu casei em 24 de abril. E meu avô, que estava quase à morte, meu avô paterno, falou assim, ó, põe a data de 24 de abril, que eu vou viver até lá. Ele faleceu 5 dias depois da inauguração. E viveu até lá, para ter a satisfação do prazer, da alegria da gente na inauguração do Real Café. Pois bem, nós marcamos essa data e daí veio. O Ronaldo, primeiro filho, nasceu 24 de março. O Ricardo nasceu 24 de agosto. A Patrícia nasceu 24 de setembro. O Sérgio, que é espírito de porco, nasceu dia 18. Bom, agora vamos à Real Café. A Real Café foi um exemplo bem sucedido da chamada PPP de hoje. Você sabe, participação pública-privada, que falam tanto hoje. Um exemplo de quantos anos? 50 anos atrás, ou 40 anos atrás. Perfeito. Cumprimos tudo com o Bandes, não devemos um tostão ao Bandes. Arthur fez o papel do Bandes espetacular, dando suporte a empresário daquele jeito. E ainda, depois, ele foi um dos primeiros presidentes, depois, ele foi o primeiro presidente da Real Café, ele como presidente do Bandes, tinha maioria, ele era o presidente. E depois, de governador, ele novamente foi lá ser o superintendente da fábrica para nós. Então, a contribuição do Arthur é excepcional na vida da Real Café. Por isso, nós somos irmãos até hoje. Agora, na Real Café, outro exemplo fantástico é a história da Real Café e o Conilon. Eu trouxe aqui o Dário Martinelli e eu não vi Dona Cassimira Glazar. Está aí, Dona Cassimira? Ah, hein? Está lá? A Dona Cassimira está lá atrás. Bom, pois bem, eu estou citando esses dois por serem emblemáticos. A Real Café começou o projeto dela
baseado numa produção de 100 mil sacas de café que o Espírito Santo produzia. Um pouco no norte, um pouco no centro, um pouco ali perto de Santa Teresa. Então, 100 mil sacas na produção total. E fomos lutar para conseguir, eu e Arthur, em 67, para conseguir uma autorização, já que o governo brasileiro ia abrir 4 autorizações para instalação de novas fábricas de café solúvel. E Arthur engajou na minha ideia, fomos atrás do negócio e vencer a Paulistada e a Minerada foi uma parada, porque para eles café era sul de Minas e São Paulo e Paraná. O resto não existia, porque aqui o café era barato, era café baixo e não rendia muita divisa. Então foi uma parada, mas nós conseguimos convencer de que o Conilon era a matéria-prima mais usada internacionalmente para o uso do café solúvel, que é o Robusta africano. Pois bem, conseguimos vencer a parada. Chegamos aqui, começamos a trabalhar e eu já, para comprar o café Robusta, tinha que viajar, minha equipe tinha que viajar pelo Espírito Santo inteiro. Conseguimos comprar para ter a primeira produção, mas eu sonhava em produzir mais. Aí encontrei o Dário Martinelli e o Eduardo Glazar, 2 baluartes, idealistas, produtores e prefeitos foram em São Gabriel da Palha. E eles abraçaram a nossa ideia, e só que tem uma pergunta, mas o café Conilon dá em terra árida? É o que mais dá, a África é árida. É aqui, no Espírito Santo, tem que plantar o café Conilon. Ele falou, e vem cá, e mercado? Mercado pode deixar, eu compro. Aí criou aquela frase, produz que o Jones Tristão garante, as empresas Tristão garantem, para comprar a produção por preço justo. E aí foi embalado, e eu quero, como diz, a credibilidade que eu tive foi graças ao Dário e graças ao Glazar, com dona Cassimira aqui. Com isso, a nossa produção foi crescendo e, gradualmente, porque tinha café com matéria-prima crescente para abastecer a fábrica. Hoje a fábrica industrializa 400 mil sacas de café e o Espírito Santo, que produzia 100 mil sacos, multiplicou por 100. Hoje produz 10 milhões de sacas, cerca de 10 milhões de sacas de café Conilon. É claro, o esforço veio depois, mais esforço. O IBC foi o segundo a dar apoio, o Arthur lutando para conseguir financiamento, e conseguimos bastante o financiamento e começou a desenvolver a cultura. E hoje a tecnologia do Espírito Santo é copiada no mundo todo. No mundo todo copia a tecnologia do Espírito Santo. Então, mas botar o ovo de Colombo em pé, quem pôs foi eu, Dário e Glazar. Não é, Dário? Pusemos o ovo em pé e daí foi embora, graças a Deus. E estamos aí com o Espírito Santo hoje, com a produção fantástica que tem aí. Não posso deixar também de falar do Jair, que era muito amigo do Jair Cosa, que era muito amigo do Camilo Calazans, e também reforçou muito junto ao Camilo para dar esse financiamento para aqui para o Espírito Santo. Bom, naqueles anos de 71, a luta para a sobrevivência foi enorme, porque 4 indústrias entraram em operação de uma vez só, a Real Café e mais 3. Uma de Minas, e uma de São Paulo, e uma ampliação da Cacique, lá do Paraná. O mercado solúvel despencou. Despencou e nós entramos no mercado e a disputa era enorme, porque quase triplicaram a produção de uma vez só. Estrategicamente, foi muito arriscado o que o Brasil fez e nós embarcamos na canoa. Fomos embora. Pois bem, nós estávamos sufocados.
fomos até rolando até 74, quando eu ganhei aquele dinheiro que eu falei na mudança do gás, mas o governo, quando mudou, também nós conseguimos do novo governo, do Camilo Calazans, que desse um financiamento às indústrias todas, que todas estavam até aqui. Estavam na hora de não aguentar jogar a toalha. Ele deu uma cota de café para distribuir proporcionalmente à capacidade de produção. A nós recebemos 65 mil sacas de café. Isso em 74. Isso aliado à posição que eu tinha feito em 74, que não era muito grande, mas deu um refresco, porque eu via praticamente com muito pouco capital de giro dentro do BAC de 70. Viu? Aí fomos lutando, um pesadelo. Eu sonhava que no outro dia eu estava quebrado, que eu ia falir. Mas, graças a Deus, a coisa foi, e com esse café aí veio em 75, 17 de julho de 75, a maior geada que houve no Brasil. O mercado explodiu. Eu já tinha um pouco de estoque de café, tinha o estoque que o IBC nos vendeu, e aí, novamente, veio aquilo que chama a agilidade, que era o forte de uma empresa menor, menos burocratizada. E nós realmente tínhamos muita agilidade e uma equipe fantástica. A nossa equipe não vou falar dos nomes, porque teria que falar em muita gente. Era uma equipe fantástica. Rapidamente, agilmente, começamos a comprar café. Falei, compra. Fizemos uma posição belíssima. Foi o maior lucro da história da minha empresa, da minha época. Espetacular. E aí foi um desafogo geral. Mas esse processo, nós não paramos aí, porque como tudo que sobe muito depois baixa, e eu já tinha aprendido com 70, já tinha tomado aquele couro, aí eu falei, começou em 76, final de 76, começou o mercado a balançar. Aí dessa vez eu já comecei a descarregar no estoque e novamente eu fui curto, Arthur, vendi mais do que tinha. E ganhei dinheiro na baixa, graças à experiência tida no prejuízo de 74. Meu lema era, apanhe uma vez, a segunda é burrice. Felizmente, não apanhei e tivemos mais outro lucro. Aí fomos novamente capitalizados e a empresa crescendo bastante. Em 1978, nós assumimos a liderança da exportação brasileira. O FIBA Capixaba, a primeira vez na história do café, uma empresa capixaba, que chamava os capixabas, chegaram lá. Depois veio o COSE, lá mais tarde veio o COSE, mas nós chegamos lá e pusemos a marca capixaba lá no primeiro do ranking. E lá ficamos por quase 10 anos consecutivos no primeiro lugar da exportação. É com orgulho que eu falo que foi o primeiro capixaba que chegou lá, porque a gente mexe com a bandeira capixaba. Em 77, o Camilo Calazans, pegando os exportadores brasileiros maiores, porque naquela época existia muito nacionalismo. Hoje, falar esse nacionalismo é meio pecado, mas naquela época existia. E ele procurou as empresas brasileiras de destaque, estimulou o pessoal. Aí
se lançar para o exterior. Vocês precisam ir para o exterior para vocês conhecerem como é que funciona o mercado consumidor, para a gente poder orientar melhor ao governo brasileiro como é que deve agir em termos de mercado. Aí eu falei, eu topo. Aí topei, vieram o Jair também topou, e a Intercontinental de café. Chegamos lá, eles foram para a Suíça, porque acharam que lá o incentivo fiscal era melhor e mais no centro da Europa. E eu, não, eu prefiro Londres, porque Londres tem a OIC e tem a Bolsa de Robusta, que é a bolsa que me interessa muito, porque é lá que mexe com o mercado de Conilon, que é o Robusta. E fui para Londres. Assim abrimos a Tristão UK, o United Kingdom, e a Tristão Trading, que é Nova York. E fomos para lá, mandei Geraldo fui com ele para começar toda a burocracia inglesa para poder abrir lá. Geraldo ficou lá quase 2 anos, fez um belo serviço e ficamos lá organizados na terra da rainha, botando o pé lá. Hoje, estamos lá até hoje. Coisa que a maioria, os outros dois, tanto o Jair como a Intercontinental, não negociam o café lá. Eles só usam o escritório lá como ponte para facilitar visitas, facilitar faturamento de café daqui para lá. Mas nós continuamos com a atividade comercial, importando, inclusive, cafés da América Central, da África, Ásia, etc., e revendendo lá, principalmente café brasileiro. Aqui agora, eu já estou em 83, vou falar um pouco aqui de outras atividades nossas, paralelas, fora do café. Uma foi a Fundação Jones Tristão, que criamos, onde eu fui estimulado a fazer isso pelo Elcio Álvares, que achava que era muito bom ter uma fundação. E a fundação está hoje sempre foi voltada para a cultura e a educação. Coisa que hoje está no Brasil bastante lento em relação ao mundo. O Brasil está perdendo terreno porque não está dando atenção tão forte como os demais países, como você tem o exemplo da Coreia, o que o pessoal avançou em termos de acadêmicos, em termos de tecnologia, fantástico, viu? E o Brasil está ficando bem para trás. Nós temos o Chile aqui e vários outros países que eram muito piores que nós, e nós estamos aqui. Eu fico, como diz, muito triste com isso, mas é um ponto que nós ainda insistimos, e é uma luta. Nós temos aqui a Gracinha Neves, que está aqui, ela é uma pessoa que batalha para ter aqui os concertos internacionais, para trazer cultura erudita para a nossa cidade. Ela batalha intensamente. Eu dou uma pequena ajuda pela fundação a ela, sempre participamos e do concurso Vila Lobos, que é outro evento também muito importante. Estamos lá procurando trabalhar um pouco da cultura. A Fundação João de Tristão tem a base dela em Afonso Cláudio. Lá nós criamos, foi a origem dela, e nós temos na residência onde meus pais moravam e eu morei, hoje é a Casa da Cultura, é a biblioteca da cidade. E lá nós mantemos essa biblioteca até hoje. Então, voltado, evidentemente, nós só trabalhamos na nossa fundação com capital próprio. Então, não temos grandes possibilidades de fazer muita coisa como gostaríamos, mas estamos tocando esses 2 projetos. Bom, hoje, agora recente, fui lá reinaugurar o Centro Cultural José Ribeiro Tristão, que foi doado por mim
em 1985, a cidade de Afonso Cláudio, uma casa de eventos, um palco, tudo direitinho, e que agora, no ano passado, teve uma reforma muito boa, onde o governo do Estado investiu bastante lá, ficou espetacular. Outro dia foi elogiada pela acústica, pelos músicos que foram lá, da orquestra, nós levamos já 3 orquestras lá, acharam fantástico a acústica e a beleza do centro. É o melhor centro cultural que temos no Estado, no interior do Estado. Depois aqui, com mais um dedo do Eliezer Batista, que foi quem inventou a Pedra Azul, porque Eliezer, que foi o primeiro a ir para lá, foi na década de 40, Eliezer foi para lá. E ele, quando, na década de 70, ele me convidou para ir na casa dele e começou a me aliciar para fazer um investimento lá na Pedra Azul. E eu, reticente. Acabou, eu falei, tá, Eliezer, eu vou comprar um sítio, mas o único sítio que eu gostei mesmo, fiquei apaixonado, é pelo sítio que você tem ali na Pedra Azul, na encosta da Pedra Azul. Você vende? Eu não queria vender, não. Mas vende, lá tem uma cachoeira e eu posso fazer um lago atrás. Eu falei, bom, para e lá saiu a pousada Pedra Azul. Por que saiu a pousada? Porque não era para ser, era para ser um sítio com a casa que eu ia construir. Mas minha mulher falou, olha, eu não aguento mais casa, não. Já tem 4 casas a administrar, não aguento mais uma. Aí veio a ideia do Eliezer, vamos fazer um hotel. E vamos fazer um hotel, e daí saiu o hotel. Eu sei ser hoteleiro, está lá o hotel, que foi um marco fantástico para o desenvolvimento. Porque logo depois do nosso hotel, vários outros hotéis foram inaugurados, o Banhes financiou vários outros, e hoje, vocês veem, tem 28 anos, de 85 para cá, tem 28 anos. Hoje, Pedra Azul, vocês veem o que é. Também foi um marco muito importante para o desenvolvimento daquilo. É claro que aqui eu faço uma ressalva e cobro dos nossos governantes. Atenção ao turismo no Brasil, não é só o Espírito Santo. O turismo brasileiro é relegado, não é o segundo nem o terceiro. É o 5º ao 10º plano. É triste, porque o país tem um potencial enorme turístico, mas não é usado. Europa hoje, a maior receita cambial é turismo. Estados Unidos explodiu a receita cambial. O Brasil está engatinhando no turismo, até hoje. Eu tenho que citar agora um momento importante da nossa história, que foi 88. 88, eu com 58 anos de idade, mas lembrando das lições do meu pai e vendo a atuação dos meus filhos na empresa, os 3 homens, Patrícia ainda era novinha, em 88 ela estava ainda estudando, estava com 18 anos, e eu resolvi passar o controle dos negócios importantes nossos, excepto o Real Café, para os meus filhos. Aí passei para o Sérgio a empresa de café aqui do Brasil, e os 2 que gostavam do exterior, que viveram, trabalharam no exterior, que eram o Ronaldo e o Ricardo, eles foram para Londres e Nova York. E se associaram, fizeram uma empresa. Londres e Nova York pertenciam os 2. E eu fiz essa divisão, dei uma coisa que os meus amigos ficaram abismados. Eu dei o controle para eles.
Eu não vendi tudo, eu vendi mais da metade, eu vendi 51% para eles. Falei, vocês peguem o controle para vocês saberem o que é assumir responsabilidade e ter o peso de decidir as coisas. E passei os negócios para ele. Isso em 88. Fiquei com o Real Café e administrando imóveis que eu tinha e algum patrimônio que eu tinha. Fiquei na Trispar e até hoje, com 83 anos, eu não deixo de trabalhar e nem quero parar. Parar quando esse aqui parar. Enquanto o coração não parar, eu estou lá, eu estou batalhando lá, viu? Espero não ficar doente, se Deus quiser. Quando ele parar, parou. Viu? Ficar doente não é coisa que eu peço a Deus. Lembro a vocês, meu pai passou o dele para mim, quando eu tinha 30 anos, passou o controle para mim, com 56 anos, 2 anos mais novo que eu. Eu fiz 50, com 58, ele fez com 56. Bom, os meus filhos, você sabe que a nossa família é muito unida. E eu vivo muito para a família. E não posso dizer que a nossa empresa, como diz, só vive da família, mas é claro que o controle maior está com eles. E eles fizeram aquilo que eu esperava na vida, porque cedo ainda começaram a interessar pelo café, interessar pelo negócio. O Ronaldo começou a trabalhar quando fez, logo que passou do vestibular, e entrou na faculdade, 18 anos de idade. O Sérgio já entrou com 20 anos de idade. E o Ricardo, que estudou mais, entrou com 21 anos de idade. Todos entraram na empresa, todos interessados pela empresa. Todos trabalhadores, esforçados e dedicados ao negócio. Que eu tenho um orgulho muito grande de vê-los trabalhando junto. Vejo Patrícia aí, que se formou, depois ela ficou no exterior, formou em Washington, fez depois o PhD lá, viu? Não, MBA lá, e depois retornou para o Brasil e passou a trabalhar com o Sérgio. Então, todos dentro do negócio. É uma coisa que, para mim, é um orgulho muito grande. E estou agora vendo, com esse mundo novo aí, que a gente já não entende mais nada, eu já desaprendi tudo de café. A hora que eu converso com o Sérgio, converso com o Márcio, converso com a turma do Centro Comércio Café, eu não entendo mais nada de café. Desaprendi. Porque o mercado hoje não tem mais lógica. As especulações que eu fiz no passado tinham uma lógica, tinham uma base. Não era uma especulação de roleta. Hoje a coisa está de uma maneira que quase virou roleta. Então eu fico assustado e ficou para eles, porque para mim eu já estou, já cumpri o meu papel e já só fico torcendo por eles. Mas torço a beça. Mais do que eu torço para o Flamengo. Bom, vamos falar um pouco da minha experiência política. A política, para mim, foi uma coisa curiosa. Quando o Arthur estava deixando o governo, e estava aquela disputa, quem é que ia ser o governador biônico, que ia receber do presidente Médici, da época, Médici, não, Geisel, ia receber a incumbência de governar o Espírito Santo. Aí, era fulano, era ciclano, era Arthur também trabalhando e tal. Lá para as tantas, eu recebo um telefonema do Eurico Rezende. Jones, eu precisava conversar com você, um assunto sério. Eu falei, pô, eu estou aqui no Rio. Não, mas eu vou para Vitória, vou passar no aeroporto do Galeão. Você podia ir lá? Eu falei, vou, você é senador, onde você mandar, eu vou. Então, vamos lá. Então, vou ir lá no Galeão, vou para o restaurante do Galeão. Olha, Jones,
o Geisel está muito interessado em colocar um empresário no governo do Estado. Empresário não entende política, mas empresário entende administração. Ele está interessado mais numa boa administração do que num bom político. Eu falei, não pode esse negócio. Não, só estou lhe dizendo, não é só você não. O Crisógono, que já foi prefeito, é outro candidato, que é empresário, também é outro candidato também. E tem o Américo Moraes. São 3 que estão aí na linha sendo pesquisados pelo SNI, para ver. Você está brincando, Eurico? Mas é verdade. Bom, aí começou aquele negócio. Pô, virou, mexeu, pá, caiu na mão do político mesmo, porque de lá saiu o Elcio Alves como governador. Mas ali foi a primeira, como diz, o mosquito da política mordeu ali. E dali eu comecei a participar mais da política. Participei com o Eurico da campanha do Carlito von Schild, e ele no carro, e ali ainda ele entrava no carro, botava aquele charutão dele, entra aí que eu quero te defumar. E aí a gente ia para lá, e o carro fechado ali, porque tinha poeira na estrada, e aí fumando charuto ali. Acabou, eu saindo depois da campanha, eu comecei também a fumar charuto. Até hoje eu fumo, aos fins de semana, fumo 1 ou 2 charutinhos. Até hoje, tá bom? Lembrança de Eurico Rezende. Mas com isso, eu depois fui fazendo amizade com o político, fiz amizade com o Elcio, e na campanha do Elcio para Senado, eu participei da campanha com ele, e a primeira campanha, não, foi para senador, não, foi para governador. Ele foi disputar com o Max. E participei da campanha e fiquei participando mais de política. Dali a nossa amizade aumentou, e quando ele foi candidato ao Senado em 90, eu fui convidado por ele para ser o suplente. Com isso, eu assumi o Senado 2 vezes, que ele foi ministro 2 vezes, e eu assumi 2 vezes o Senado. A experiência foi fantástica, porque você convive com gente completamente diferente sua. A comparação do empresário, como eu, que não tinha nem na tradição familiar, nada de político, meu pai nem mexia em política, meu avô, nada. Foi uma coisa fantástica, uma coisa curiosa, mas uma grande experiência que eu tive. Mas parei por ali, em 70, quando eu fiz 70 anos, em 2000 eu fiz 70 anos, e aí eu falei com o Elcio, vou largar a política. Não faça isso, vou largar, porque eu cheguei à conclusão de que eu mesmo agora, com meus filhos tomando conta dos negócios, eu não tenho jeito para largar o negócio. Eu acabo voltando para o negócio. E política é tempo integral, tem dedicação integral. Não há condição. Eu sempre lamento, eu vou sair aí do partido, era o PFL naquela ocasião, e saí do partido, e de lá para cá não participei mais de política. Viu? Mas a experiência foi muito boa. O Senado, naquela legislatura, tinha um grupo de senadores muito de alta categoria, que eu aprendi muito com eles. E aprendi também um pouco com o que é costura política. Né? Eu não sei fazer, mas eu sei como é que eles fazem. Bom, falando um pouco dos meus netos, eu tenho que dizer que tenho 4 netos nascidos na Inglaterra, e que até hoje tem 5 morando lá, morando em Londres e convivendo lá, o que não deixa de ser
uma coisa para quem veio lá de Mutum e depois Afonso Cláudio, uma coisa que a gente fica, como diz, também gostando de ter, porque você varia. É claro que o Brasil é sensacional para você viver, não tem país melhor para brasileiro do que o Brasil. E eles são brasileiros e britânicos, nasceram lá, mas tem dupla nacionalidade. E aqui vem todas as férias vêm para cá. E gostam muito do Brasil. Falam português correntemente. Falam mais inglês, mas falam correntemente português. E isso é sensacional. Aqui eu tenho 5 netos, tenho 3 do Sérgio e tenho 2 pequenininhos que a Patrícia arranjou, 2 bisnetos, 2 bisnetos, eu chamo de bisneto, porque eu e Ilza, eu com 83 anos tenho neto de 6 e 7 anos. Então, para nós, foi uma alegria enorme, já que os netos não trouxeram bisnetos até hoje. Eu estou doido que eles casem para trazer um bisneto. Mas a Patrícia foi na frente e já colocou aí um pezinho aí. E ficamos com esses 2 bisnetos, toda alegria, gente, aí. Mas os meus netos daqui me dão muito orgulho também. A Tatiana, por exemplo, hoje é um braço direito do Sérgio. Ela atua na Real Café de maneira... Viu? Porque a Real Café, eu não passei naquela época. Eu vendi a Real Café em 2000 para o Sérgio. No mesmo quando eu abandonei a política, eu também vendi a Real Café. E vendi para o Sérgio e já me pagou tudo, hein? Viu? Já me pagou tudo. Viu? Mas, tem tocado a Real Café com sucesso até agora e, recentemente, a Tatiana saiu do Rio, onde trabalhava com terceiros, para vir trabalhar aqui, no Negando a Raça. O Henrique trabalha em café, no Rio de Janeiro, e o Marcelinho, é o filho mais novo do Sérgio, voltado para a parte mecânica. Ele está construindo um carro com a equipe dele, ele está na PUC, e eles foram desafiados a fazer um carro, e ele está trabalhando lá no carro, não larga aquele negócio para fazer esse carro. E eu acredito que ele venha voltar para a empresa e chefiar a parte industrial da empresa, de tão focado que ele é em equipamento e mecânica. Os 2 pequenininhos ainda estão desabrochando. Mas são adoráveis, viu? E faltou Carol. Gente, esqueci da Carol, meu Deus do céu. Está vendo como a ausência, estando longe, como é perigoso? A Carol é a minha neta, a primeira neta. A minha neta de coração, que foi a neta que mais enche a vida da gente, é a primeira neta, que chega sozinha, não tem concorrente. Então, ela hoje, e ela é focada, ela é uma pessoa de uma energia fantástica, e ela faz questão de mostrar a capacidade dela. Ela não quer ajuda do pai, não quer ajuda da mãe, foi trabalhar no Rio de Janeiro, de lá arranjou um emprego, ela trabalha em publicidade, arranjou um emprego em Miami, grande, foi convidada, porque ela trabalhava numa multinacional, a Denison. Aí foi convidada para ir para lá, foi para lá, está lá, e agora foi convidada para ir para a Califórnia, para Los Angeles, trabalhar lá em outra empresa maior ainda de publicidade e promoção. Então, é uma menina excepcional, vem aqui agora no Brasil para celebrar o aniversário dela, e eu estou já com saudade dela. Por isso eu cheguei até a esquecer dela. Viu? Bom, essa é a minha história. Se eu fosse contar mais coisas, eu teria para contar, mas aqui agora já falei dos filhos, já falei dos netos, já falei de política, eu acho que já falei demais. E vocês foram muito pacientes comigo. A vocês aí. Agradecemos a brilhante apresentação e também agradecemos a sua esposa Ilza, seus amigos e familiares.
O convidado dessa noite vai receber uma homenagem do nosso presidente Marcos Guerra. Ele vai entregar uma obra de arte que tem como conceito O Contador de Histórias. Uma peça que foi criada especialmente para este projeto. It